continuando nosso assunto sobre verbos, nós estávamos falando anteriormente sobre tempos verbais. Eu falei do presente, falei do pretérito perfeito, que pretérito perfeito, para a gente recordar, é uma ação totalmente concluída, né? Por exemplo, eu falei, pronto, final, concluí a ação. Isso é pretérito perfeito. Então, continuando aqui sobre verbos, sobre os tempos verbais do modo indicativo, ou seja, só o básico do verbo. Vamos falar agora do... falei também do pretérito imperfeito antes de chegar aqui. Então, perfeito, ação concluída, totalmente concluída. Imperfeito, ação não concluída, ação interrompida por outra ação. Exemplo, eu falava quando o sino bateu. Eu explicava quando o sino bateu. Eu não terminei de explicar, né? O sino bateu, pretérito perfeito. Explicava, pretérito imperfeito, ação não concluída. Agora eu vou falar de pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é uma ação que a gente diz que ela é mais distante do presente. Exemplo, mal sentáramos. Olha, esse verbo aqui. Deixa eu pegar outro pincel. Mal sentáramos para conversar, seu celular tocou. Então, os dois verbos da oração. Sentáramos está no pretérito perfeito. Tocou aqui pretérito mais que perfeito, aqui pretérito perfeito. Olha só, essa ação aqui aconteceu anterior a essa aqui. Então, essa aqui já não é passado. Então, quer dizer que essa aqui está mais distante do futuro. Ela aconteceu primeiro que essa. Esse verbo a gente não conhece muito, vocês não estão acostumados a empregar ele, porque olha só, ele é muito usado na linguagem padrão. Porque usualmente, na linguagem coloquial, que é a linguagem da oralidade, essa que a gente usa informalmente, nós falaríamos assim, ó. Mal tínhamos sentado para conversar, seu celular tocou. Então, olha só, tínhamos sentado. Eu usei aqui uma locução verbal ou um tempo duplo. Olha, dois verbos juntos. A gente não fala assim? Para evitar falar isso aqui, ó. Não pode confundir com futuro. Sentáramos. Se fosse futuro, seria sentaremos, sentaríamos. No pretérito no futuro do presente, do subjuntivo, né? Ou então, futuro, sentarei, ou sentaremos. Olha só. Então, vou dar outro exemplo para ver se clareia mais. Quando cheguei ao campo, o jogo já começara. Olha, começara. Não começará. Se fosse com acento, seria futuro. Sem acento, igual tá aqui. Aqui tá aqui o acento, não no rá. Aqui, ó. Então, quer dizer que isso aqui é pretérito mais que perfeito. Aqui também, pretérito mais que perfeito. Isso na linguagem padrão, o correto. Eu usando o tempo verbal correto. Agora, se for na linguagem coloquial, usualmente como ficaria? Como que a gente falaria? Quando cheguei ao campo, o jogo já tinha começado. Olha o tempo verbal composto lá. Ou uma locução verbal que a gente fala, né? Olha, cheguei, está no pretérito perfeito. Tinha chegado, uma locução verbal no pretérito. No certo, cheguei no pretérito perfeito.
começara no pretérito mais que perfeito. É isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou apagar. Lá quando eu falei de tempo, lembra que eu falei que tinha futuro? Então vamos para o futuro aqui. Deixa eu achar um exemplo. Futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Vou colocar um exemplo do futuro do presente. Olha. No próximo domingo terminará o campeonato. Olha só, agora tem acento. Se fosse pretérito mais que imperfeito, seria terminara. Agora é futuro do presente. Vou falar de futuro do presente. Nós estamos falando de quê? De tempos verbais. Futuro, futuro. E futuro do pretérito. Então, pretérito. No próximo domingo, a ação verbal está aqui, ó. Terminará o campeonato. Isso é futuro do presente, tá? Agora, futuro do pretérito. Só ontem eu soube que não trabalharia mais aqui. Que não... Opa! Trabalharia mais... Vamos só até aqui. Trabalharia mais. Só ontem eu soube que não trabalharia mais. Tem gente que fala assim, ó. Ah, professora, mas tem que decorar tudo isso de verbo? Não. É só olhar as terminações. Futuro do pretérito, os verbos vão sempre terminar em ia. Futuro do presente vai sempre terminar em dá. Pretérito mais que perfeito, sempre em dá, sem acento também. Então, isso a gente vai pegando com o tempo, com os exercícios, né? Para que a gente aprende isso aqui, gramática isolada? Para aplicar dentro do texto. Esse é o objetivo da gramática, só esse, tá? Escrever certo, porque na oralidade não tem problema. Se eu colocar errado, igual vocês falam, nós vai embora, né? O que aconteceu com o verbo aí? Ele não sofreu conjugação, ele não foi flexionado em pessoa e nem em tempo. Nós iremos embora ou nós vamos embora se for presente, né? Então, essas flexões verbais que a gente precisa aprender a usar para na hora de fazer um texto na linguagem escrita, eu saber colocar a forma correta, né? Então, até aqui sem problemas, né? Mas o verbo não terminou aqui. Olha só, eu falei só do modo indicativo, né? Agora vamos falar do modo subjuntivo. Vou dar pelo menos um exemplo de cada. Talvez ela viaje à noite. Talvez ela viaje à noite. Isso aqui é presente do modo subjuntivo. Lembra que eu falei que indicativo é o modo da certeza e subjuntivo é o modo da dúvida? Eu tô falando de tempo, mas aqui nos verbos eu consigo identificar a pessoa, né? Eu identifico o número, se é singular e plural.
eu identifico o tempo, identifico o modo, identifico todas aquelas flexões que eu falei no começo, né? Igual aqui, ó. Talvez ela viaje à noite, tá no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, né? Não tenho certeza aqui, ó. Talvez ela viaje. Cadê a certeza? Tem uma dúvida pairando aqui no contexto, né? Por isso que é subjuntivo. Agora, o subjuntivo não tem todos os tempos do indicativo. Pretérito imperfeito, não tem pretérito perfeito e não tem pretérito mais que perfeito, tá? Só o imperfeito. Talvez ela viajasse à noite. Olha, o talvez aqui tá me ajudando, mas se eu tirar ele, vai mostrar a dúvida do mesmo jeito. Talvez ela viajasse à noite. Se ela viajasse, olha, também tá no subjuntivo, mostra a dúvida. E o tempo verbal aqui, ó, é pretérito imperfeito, tá? Do subjuntivo. Futuro. Quando ela viajar. Olha, lembra que ontem eu falei disso aqui, ó. Quando ela viajar. Também tem dúvida. Quando ela viajar, pode ser que aconteça alguma coisa e não dê para viajar, né? Então, quando vai ajudar no contexto e o verbo aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó, é futuro do subjuntivo, certo? Entenderam? Pode apagar, né? Agora, vamos falar de outra coisa, ainda relacionada ao verbo. Lá nos tempos, lá nos exercícios de vocês, eu tô olhando aqui o que precisa, o que vai ser preciso vocês entenderem para fazer aqueles exercícios. Lá nos exercícios fala sobre formas nominais. Vamos colocar aqui, formas nominais do verbo, né? Ainda falando de verbo. Olha, quando a gente fala de formas nominais, tem 3 formas. É gerúndio. Não, vou colocar infinitivo primeiro. Infinitivo. Gerúndio. Gerúndio. E particípio. Vou colocar nessa ordem. Particípio, tá? Então vamos falar. Infinitivos são todos os verbos que não sofreram conjugação. Não posso determinar o tempo, nem a pessoa, nem o modo, nada. Ele não sofreu conjugação. Exemplo, falar. São os verbos da primeira conjugação terminado em ar. Beber, os verbos terminados em ir, que a gente fala de segunda conjugação, e partir. Olha, esses verbos estão no infinitivo, não tem como precisar quando aconteceu a ação, né? Qual foi a pessoa, porque não tem flexão nenhuma. Gerúndio, todos os verbos terminados em ando. Vamos dar exemplo. Falando. Olha. Bebendo. E partindo.
os verbos terminados em ando, endo, indo, tá? Ou seja, ação continuada, isso é gerúndio. E particípio é todos os verbos terminados em ado e ido. Por exemplo, falado, bebido e partido. Isso. Bom, meus amores, isso, como eu disse, é só o básico do verbo. Mas dá para fazer aquelas atividades propostas dessa semana. Beijos, tô com muita saudade, fiquem com Deus.